A prospecção para a advocacia empresarial não funciona com aqueles métodos e técnicas que tanta gente repete por aí. Então, se o seu escritório tem esse foco no empresarial, tem um grande risco de você estar fazendo essa prospecção errada e, consequentemente, não estar trazendo clientes para o seu escritório. Aqui no YouTube, em tantas outras redes sociais, tem muita gente falando de prospecção, de comercial, né, o marketing para advocacia, mas desconsiderando, aí tem duas coisas aqui, né? Primeiro, desconsiderando uma série de aventureiros que tem por aí, que duram alguns poucos meses e desaparecem, aqueles vendedores de fórmulas prontas, fórmulas mágicas, sabe? Claro que tem gente séria no mercado, tem muita gente séria no mercado. Só que o ponto é, a grande maioria mesmo desse pessoal sério está falando de prospecção para varejo. E aí, independente se é para advocacia ou se é para, né, mercados em geral, está falando varejo, ou seja, para pessoa física. O que não serve para você que tem um escritório focado em empresas. Por quê? Vender para empresa é muito mais complexo. É muito mais complicado. É um processo de venda mais longo. Então, existem métodos específicos que funcionam para o B2B. Só que são poucas pessoas falando disso aí no mercado. Então é por isso que eu quero trazer esse assunto aqui para a gente conversar hoje. Vendas corporativas, elas são muito mais complexas, elas levam mais tempo, o processo de decisão pode envolver diversas pessoas. Então é isso que eu quero trazer ao longo desse vídeo hoje, para a gente conversar sobre a prospecção no método Account Based. Vocês conhecem isso? Conhecem esse método? Então vamos falar um pouquinho aqui dele. Eu quero trazer primeiro algumas premissas para você, de uma vez por todas, desconectar do varejo. A primeira coisa é parar de pensar em termos genéricos, do tipo, eu vendo soluções jurídicas para empresas. Isso não serve, isso não funciona, você não atrai clientes com esse tipo de coisa. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre produtos jurídicos e sobre público para escritório de empresarial. Então procura esses outros vídeos para entender melhor por que essa abordagem genérica não funciona. Outra premissa importante é parar de pensar como varejo. E isso, por que isso acontece? Por que eu repito muito isso? Porque hoje, falar de marketing, todo mundo está falando, né? Todo mundo entende de marketing agora. E já começa a entender errado por quê? Já associa marketing com campanha, com publicidade, com postagem em rede social. Isso tudo faz parte do marketing? Sim, faz parte do marketing. Está ali um pedacinho do marketing mix. Mas isso não é marketing. Marketing é uma coisa muito, muito maior do que isso. E o outro erro é, o que a gente vê no dia a dia? Quando a gente liga a TV, quando a gente vê redes sociais, enfim, a gente vê o quê? Anúncios, anúncios, anúncios para varejo. E as pessoas, que agora todo mundo entende de marketing, quando vão fazer suas próprias campanhas, sua própria publicidade, faz o quê? Mimetiza aquilo que vê no dia a dia, ou seja, publicidade para varejo. E por isso que não funciona. Por quê? Tanto a publicidade, campanhas ou o sistema comercial para o B2B, como eu já falei, é diferente. Já falei ali as diferenças que existem. E, de novo, poucas pessoas na internet estão falando sobre isso. Então é importante você esquecer todas essas técnicas que você vê no dia a dia, de funis, de campanhas, o funil AIDA, o funil de consciência, eles funcionam. Aí não quero nem entrar na polêmica de funil não existe mais, aí tem sua utilidade, mas eles são úteis para o varejo. Tá? Então vamos entender agora o que funciona para a advocacia B2B, a advocacia para empresas. Primeiro ponto é,
Haja visto que existe aquela questão do código de ética não permitir fazer a prospecção direta, aquela prospecção fria que você pega e começa a ligar direto para empresas para fazer prospecção. A melhor forma da prospecção para advocacia sempre foi o inbound, ou seja, você produz conteúdo que atrai a clientes. E aí você, né, a partir dessa atração, você inicia a parte da prospecção. Na verdade, a prospecção já iniciou com o inbound, tá? O inbound já é uma ferramenta de prospecção. Ele tem um pé no marketing, um pé no comercial, mas é uma ferramenta de prospecção. Então, só que mesmo o inbound, ele mudou. A própria HubSpot, que criou o conceito do inbound marketing há quase uma década e meia, mais ou menos, ela mudou esse conceito. Então, hoje, não se fala tanto naquele funil linear. Por quê? Porque todo mundo entendeu que o consumidor não entra naquele funil e segue passo a passo direitinho ali. Então, alguns pontos importantes sobre essa nova abordagem de inbound marketing, que, para quem não sabe, é uma estratégia de prospecção baseada em conteúdo. Então, o primeiro ponto é educação. Educar aquele cliente, aquela empresa que não entende ou não dá valor para o serviço jurídico que ela precisa ter. Toda empresa precisa ter, você sabe disso. E como você cria essa educação? Com um posicionamento único, uma proposta de valor única, atuando em subcategorias, não naquela forma generalista, como eu falei no início, e conteúdo, muito conteúdo, né, conteúdo educativo, baseado no perfil do seu cliente ideal, no seu ICP, ou melhor, nas dores do seu ICP, nos problemas que ele enfrenta no dia a dia, nos problemas claros que ele enfrenta. Já vou falar sobre isso. Outra coisa, a nova versão, a nova abordagem do inbound é gerar confiança. Por quê? Eu sempre falo isso. No fim do dia, o escritório de advocacia não vende serviços jurídicos ou consultoria jurídica, vende confiança. Por quê? Porque a matéria-prima da advocacia é resolver problemas. E uma empresa, um cliente, só vai delegar os problemas dela para alguém que ela confia. Então é importantíssimo gerar essa confiança. E como você gera essa confiança? Com provas sociais, né? Outros clientes que já foram atendidos e tiveram bons resultados, com estudos de caso, com garantias, com reviews, enfim, uma série de mostrar como foi feito em outras situações e que funcionou, né? É importante também nessa nova abordagem do inbound fazer a qualificação. Então, além de definir quem é o ICP, o perfil do público ideal, é importante ter algum método para fazer essa qualificação. Geralmente perguntas qualificatórias, pode ser o método SPIN, mas enfim, é importante saber diferenciar se é um aventureiro, né, um curioso que está chegando ali no seu pipeline, ou se realmente é um cliente em potencial qualificado para os seus produtos, para o que o seu escritório entrega. E importante também acompanhar a conversão, porque agora essa conversão ela pode acontecer em qualquer momento. Né? Eu entendo, não é que agora, ela sempre aconteceu, é que agora existe esse entendimento, porque quando a gente só falava daquele funil, aquele triângulo invertido, tem que chegar no fundo do funil para ter a conversão. E não. Hoje, dependendo de uma série de variáveis, às vezes o lead que está ali num topo, né, em tese num topo de funil, às vezes ele já fecha um negócio. Então é importante entender que essa conversão pode acontecer a qualquer momento e estar preparado para isso. Muito bem. A partir desse novo entendimento do inbound para a prospecção B2B, existem alguns direcionamentos. E aqui que é a parte mais importante desse vídeo. Então presta atenção aqui, porque aqui é que é a grande sacada para você diversificar a sua prospecção para ela ser muito mais acertada. O que significam esses direcionamentos? Isso é em função das demandas. Então,
um primeiro direcionamento é criação de demanda, que é o quê? Quando você vai buscar um ICP, um possível cliente, um lead, que não entende sobre o que você está vendendo. Ou, como eu falei, não dá o devido valor, porque ele provavelmente não entende. Aqui, na criação de demanda, é que você precisa educar o mercado para conquistar essa consciência das pessoas, para desenvolver essa consciência das pessoas, desenvolver a consciência de quê? De que elas têm um problema dentro da empresa delas. Elas têm um problema tributário, porque ele simplesmente paga as DARFs todo mês ali e ele nunca fez uma otimização tributária. Ele tem problema trabalhista, né? Tem problema de uma sorte de situações dentro do escritório. Então, ele precisa adquirir consciência de que ele tem esses problemas. E, principalmente, por ser vendas complexas, com um ticket mais elevado, essa educação, muitas vezes, leva algum tempo. E é por isso que é importante trabalhar ela com foco em contas. Desenvolver contas. Aqui começa o conceito do accounted based. É desenvolver contas. Por quê? Porque, trabalhando em termos de contas, você vai ter um lifetime value mais longo. Já vou explicar isso mais à frente. Então, aqui, essa parte significa o seguinte. Primeiro, você educa o mercado. A partir dessa educação no mercado, com esses pontos de contato, né, que você desenvolveu com possíveis leads, você vai fazer a qualificação. E aí a conversão tende a ser maior, embora ela leve mais tempo. Então, percebe que não se trata de criar necessidade. Não é criar uma necessidade artificial. Esse é um termo que foi falado durante muito tempo, principalmente na publicidade, mas o que existe é fomentar a demanda que está reprimida naquela categoria, naquela empresa, naquele decisor. Não é criar uma necessidade, você não cria uma necessidade. Você fomenta aquilo que ele não conhece, né? Aquilo que ele desconhece, por isso a questão ali de gerar consciência. A educação, nessa parte aqui, ela diz sobre gerar consciência de que a pessoa tem um problema. E aí, isso ajuda também aqui nessa etapa o posicionamento do seu escritório. Por quê? O posicionamento vai mostrar qual o espaço que o escritório ocupa na entrega daquela solução, aquela solução que resolve aquele problema. Então, educar aqui envolve essas duas partes, mostrar que existe um problema, mostrar que existe uma solução e, através do posicionamento, mostrar que o seu escritório é o melhor produto para aquela solução. Okay? Então, isso é a criação de demanda. É quando o lead, né, não está consciente de que ele tem um problema, ele ignora que ele tem um problema. O outro direcionamento é sobre a captura de demanda. Ou seja, aqui é quando você vai tentar atacar aquele lead que ele já sabe que ele tem o problema. Talvez ele já saiba até que existe uma solução e já esteja, então, mais pronto para receber a sua informação. Então, aqui, você vai trazer esse cara que já entende do problema, trazer ele aqui para o seu pipeline. Aqui você já não precisa tanto da educação. Aqui você precisa mais de pontos de contato para gerar algum relacionamento com ele, porque ele já está se caminhando para ficar pronto para a compra. Então, aqui é importante enxergar se essas oportunidades de capturar a demanda, você consegue fazer isso sem gastar muito ali em campanhas. Porque o problema de começar a vir aqui mais para esses estágios, mais quando o consumidor está mais próximo do momento de compra, é ter que gastar muito mais com ele, né? Porque é inverso. Aquele consumidor que não está pronto para a compra, ele leva mais tempo. Esse aqui que já está caminhando a ficar pronto para a compra, ele leva menos tempo, porém ele pode custar mais. Por quê? Porque a forma mais rápida de atingir, de impactar ele é com publicidade, né? Com ads.
Então tem que tomar cuidado aqui de não entrar numa briga feia ali de ads com outros concorrentes e acabar gerando um custo de aquisição de cliente muito alto. Muito bem. Terceiro direcionamento é a conversão de demanda, ou já o fechamento de contrato, já, né, fechar uma nova conta. E aqui é exatamente pegar aquela pessoa que já passou naqueles outros estágios e ele já está procurando pelo produto, ele já está pesquisando empresas que entregam o produto que resolve o problema dele. Então aqui é uma situação que ele já está mais maduro em relação à compra, em relação ao direcionamento anterior. E aqui também mais forte ainda a questão de tomar o cuidado de não se envolver em briga de ads, né? Briga de publicidade. Por quê? Ele já está no momento, ele já foi educado, alguém já, seja o seu escritório, seja outro escritório, já trouxe ele nessa educação e próximo da decisão. Então aqui tem dois pontos. Primeiro, quando você inicia aqueles outros direcionamentos, tomar o cuidado de ter uma atuação forte aqui na captura de demanda. Por quê? Porque tem muito escritório que aquece o lead, educa o lead e não faz aqui essa parte final da prospecção, ou seja, acaba esquentando o lead para outro concorrente. Então é muito importante manter essa atenção, esse relacionamento muito mais próximo aqui nessa etapa do funil. E também tomar o cuidado para não se envolver em briga de ads, que pode custar muito caro. Muito bem, então aqui é o final desse pipeline, né? Capturar e converter a demanda já é o final do pipeline, ou o equivalente ao fundo do funil. E agora você já fechou o contrato. Mas existe ainda um outro direcionamento, que é a expansão da demanda. Ou seja, ele já é seu cliente, mas você ainda pode também aqui ou aumentar o ticket médio com ele, ou aumentar o lifetime value. Como? Com cross-sell e com upsell. Então, aqui é onde é importante ter um Customer Success bem próximo desse cliente, acompanhar ele mês a mês, se ele está tendo uma boa experiência sendo cliente do seu escritório, se ele está tendo sucesso como cliente do seu escritório. E isso passa por um embarque, né, um onboarding muito bem feito, uma fase ali de adoção, em que ele, geralmente o primeiro mês, em que ele ainda está meio desconfiado, será que esse escritório realmente vai atender o que eu preciso? Então é importante ter esse primeiro mês com bastante atenção. Depois ele passa por uma fase de engajamento. Para quem não conhece aqui o que eu estou falando, é aquele funil ampulheta, né? Que essa parte de baixo da ampulheta é justamente essa parte da adoção, do engajamento, onde o escritório vai ter algumas ações para retenção. Então agora ele já passou aquela adoção inicial, já passou as desconfianças dele, mas é importante continuar mantendo um bom relacionamento para ele continuar no escritório. Seja com uma demanda consultiva ou seja com uma recorrência de demandas contenciosas. E aqui também entra a última etapa dessa ampulheta aqui, que é quando ele realmente está feliz sendo cliente do seu escritório. Então aqui é quando ele começa até a fazer indicações. Ele já está tão feliz, ele já está tão satisfeito com os seus serviços, que ele começa a indicar. Tá? Tem funis que mostram mais do que 3 etapas, eu não quero me alongar muito aqui, essas 3 são as mais básicas, tá? Para você ter nessa retenção de clientes com mais segurança. Bom, e tem uma outra coisa que importa aqui, nesses direcionamentos, é um fator que não é um direcionamento especificamente, mas ele importa bastante nisso tudo, que é o branding. É o posicionamento da marca e, consequentemente, o conteúdo que a marca jurídica leva para o mercado em cada um desses direcionamentos. Então, ter um escritório com uma marca jurídica forte, um posicionamento bem definido, vai contribuir bastante para aqueles 4 direcionamentos serem mais eficazes. Então,
para quem que essa marca está se posicionando? Isso é importante entender. No B2B, esse posicionamento ele tem uma certa elasticidade, diferente do varejo, de novo. Por quê? Porque as personas aqui, muitas vezes, na decisão dentro de uma empresa que você está prospectando, vão existir mais de um decisor ou influenciador na decisão. Por isso que ele é mais flexível, você tem que lidar com esses diferentes. Às vezes, para chegar no decisor, você tem que passar por um ou dois influenciadores. Ou, às vezes, o decisor do setor que você está conversando, ele também tem que repartir essa decisão com o setor de compras, né? Ou com o setor financeiro, enfim. É por isso que tem essa elasticidade em definir exatamente quem é a persona com quem conversa dentro do escritório, com quem conversa dentro da empresa, tá? Mas o ICP é sempre uma coisa mais definida, porque o ICP é o perfil da empresa mesmo. Então, aqui é importante entender tudo isso para alocar recursos, alocar energia nos lugares certos, porque tudo isso dá trabalho e leva tempo. E então isso aí se desdobra nas estratégias todas que o escritório vai levar para o mercado, tá? Ou seja, aqueles direcionamentos vão definir as estratégias e as táticas de prospecção. Muito bem, dicas gerais aqui para a gente finalizar. Primeiro, focar em contas significa ter receita recorrente, não só leads chegando e indo embora. Então, em vez de perseguir leads, se concentra em contas inteiras. Conta significa você atender os diversos problemas dentro da empresa e tornar aquela empresa, aquele cliente, recorrente, né? Ter um RRM, uma receita recorrente mensal. Não vou entrar aqui em como fazer isso, tem um outro vídeo aqui sobre produtos que explica melhor como fazer isso, tá? Tanto o cross-sell, o upsell e como aumentar essa recorrência. Outro ponto importante, entender a jornada desse cliente e não tentar criar. Aqui é aquilo que eu falei da diferença do funil. No começo do uso de funil, as pessoas tentavam, né, do marketing de prospecção, ficavam tentando fazer o lead passar em todas as etapas. E isso não funciona, né? É dinâmico. Tanto que o funil da HubSpot hoje, ele é aquele flywheel, né? Ele é cíclico. Porque não existe isso de, olha, ele está em tal estágio e tem que vir descendo. Ele pode comprar em qualquer estágio, ele pode decidir em qualquer estágio. Pode ser que ele dê 2, 3 voltas naquele funil inteiro. Então, não é tentar conduzir o lead nos estágios. É entender onde ele está e em que momento ele está para entender qual daqueles direcionamentos, qual daquelas abordagens tem que ser feitas. Outra coisa, respeitar essa não linearidade da jornada. É importante entender a jornada para conduzir essa jornada, mas entender que a qualquer momento ele pode fechar. Tá? Então ela não é linear ali naquele funil, passando pela primeira, segunda, terceira etapa e vindo até um suposto fundo de funil. Tá? De novo, não estou dizendo que aqueles funis em formato de triângulo ali não servem para absolutamente nada. Eles são boas referências. O que a gente não pode é querer que o lead siga passo a passo, né? Não é um passo a passo determinístico, é só uma boa referência. E uma outra dica importante é retirar a fricção lá naquela parte de educação, naquela parte de conteúdos educativos, que é o quê? Facilitar para que esses clientes potenciais consigam realmente aprender não só sobre a solução do problema que ele tem, mas principalmente que o seu produto entrega aquela solução. Então é remover barreiras, simplificar o seu conteúdo, né? Não ter conteúdo com juridiquês, é ter um conteúdo que seja acessível e inteligível exatamente para aquelas pessoas que fazem parte da decisão, seja o tomador da decisão ou o influenciador. E aí é importante também tirar vantagem dessa jornada invisível. Existe uma outra jornada, além daquela ali das etapas de um funil, as etapas de um flywheel, é o que se chama da jornada invisível, que é o Dark Social. O que é isto? Por que existe
essa outra jornada paralela aqui. Não é paralela, está acontecendo junto, mas o que acontece é, as pessoas que estão comprando, elas têm outros pontos de contato que a gente não consegue mapear. Seja ponto de contato com o problema, com a solução ou com o produto. O que são esses outros pontos de contato? Alguma coisa que ela viu na rua, alguma coisa que ela conversou com outra pessoa, alguma coisa que ela viu num grupo de WhatsApp, alguma coisa que ela viu numa palestra. A gente não tem como mapear essas coisas. Mas isso tudo podem ser pontos que estão ajudando a pessoa nessa jornada. Então é importante levar em consideração esse dark social, né, esse funil invisível, porque nem tudo a gente consegue mapear. E muitas vezes o que levou a pessoa a tomar uma decisão foi algumas dessas coisas invisíveis. Então, é importante levar isso em consideração. E aqui o ponto principal também é não ser determinístico em função, o que determinou a decisão da pessoa foi tal conteúdo em tal canal. Dificilmente assim. Dificilmente é um grande conjunto de coisas que vão levar a pessoa a tomar uma decisão. E gerar confiança. Gerar confiança no mercado. No B2B, a confiança é fundamental. Né? Se no varejo, na pessoa física, já é importante, no B2B é mais ainda, porque os valores são muito mais altos, as demandas são muito mais complexas, os riscos são mais delicados. Então, no B2B é muito importante gerar confiança. E isso, de novo, é feito com o posicionamento de marca. Muito bem. Então, eu trouxe um pouco aqui, bem resumido, tá? Essa matéria da prospecção account-based, ela é bem complexa. Eu trouxe os principais pontos aqui dos direcionamentos, algumas questões estratégicas, mas ela realmente é complexa, ela vai muito além do que eu estou trazendo aqui. O que eu quero trazer com esse vídeo é que, principalmente, que você quebre seus paradigmas em relação a essa prospecção básica que a maioria dos escritórios empresariais fazem. Né? Como eu falei no início, mimetizando a publicidade de varejo. Você precisa entender que existem métodos realmente, estou trazendo aqui um método, direcionados para prospecção B2B. Então é importante entender esses métodos para aplicar da forma certa. Se você teve dúvidas, se você achou que foi muito superficial ou que foi muito termo técnico, deixa aqui seus comentários, vamos iniciar uma conversa, vamos ampliar essa conversa, porque ela é realmente muito importante e certamente vai fazer a diferença na hora de você ter uma prospecção bem direcionada e que traga resultados. Obrigado pela sua audiência, até a próxima.